Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma lição, da EBD, que é a lição número 4, a oração de Moisés. Orar é se comprometer. O objetivo da lição: compreender que orar é nos comprometer. Compreender que as nossas orações precisam ser expressão do nosso compromisso com Deus. Compreender que nossas orações precisam espelhar nossos propósitos de Deus. Desenvolver o ministério de intercessão em favor dos outros. E a lição, ela vai estar explorando o texto bíblico Êxodo 24, 32 a 33, Salmo 106, e o texto áureo é Êxodo 33, 11, parte A. E o autor fala o seguinte: Moisés era um homem de oração. É possível encontrar Moisés orando em vários momentos de sua vida. Moisés orou pelo faraó e pelo povo egípcio. Moisés intercedeu por sua irmã Miriam, quando ela contraiu lepra, quando foi castigada por sua rebeldia. Moisés orou pelo povo, quando depois dos relatos dos espias, porque eles temeram lutar contra gigantes. Moisés orou pelo povo quando foi atacado, por serpentes venenosas. Moisés orava e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei do próprio Deus. As Escrituras dizem que esse encontro de Deus e Moisés durou longos 40 dias e 40 noites. Enquanto isso, o povo que havia permanecido no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. E aí o que eles fizeram? Pediram para Arão que ele fizesse um Deus para eles, E Arão fez o bezerro de ouro. Isso está lá em Êxodo 32, versículo 1. E seguindo a lição aqui, nós vamos trabalhar esse texto, essa história. Eu até aconselho os irmãos lerem o texto na íntegra, ler a Bíblia lá, ler o texto na íntegra, tá? Aqui, infelizmente, temos pouco tempo e temos que ser mais objetivos. O estudo de hoje trata da oração na vida do personagem bíblico de Moisés. A palavra-chave desse estudo é comprometimento. Moisés era um homem de oração. O encontro entre Deus e Moisés durou 40 dias e 40 noites, quando ele subiu no Monte Sinai. Após esse período de intensa oração, Moisés enfrentou um triste episódio que o levou a interceder com veemência diante de Deus pelo povo. O povo havia permanecido no deserto e não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo, que é 40 dias. O povo então se voltou para Arão e pediu um Deus, um ídolo acessível e administrável. Arão então lhe deu o bezerro de ouro. O povo ainda se sentia inseguro pelo fato de ter que andar com um Deus a quem eles não podiam nem ver, nem tocar e muito menos manipular. O povo estava trocando o Senhor Deus por um ídolo. E fica uma questão para nós. Somos constantemente tentados a trocar o Deus verdadeiro e sua vontade por ídolos, mais identificados com os nossos planos e desejos. Isso é uma verdade? É uma verdade. Constantemente nós somos tentados a abandonar
o Senhor e devotar nosso comprometimento em coisas que estão longe dos valores do reino. E o autor traz uma questão aqui. Conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador traz profundas implicações à maneira como nós vivemos. Deus espera que seu povo viva à altura da revelação que recebeu, né? Deus é um Deus invisível, mas Ele é real. E Ele decidiu se revelar a nós, né? Se revelou lá para Abraão e a partir daí nós conhecemos, né, Deus. E isso faz com que a gente tenha que ter um comprometimento com isso. Isso tem que ter uma mudança em nossa vida, né? Moisés orou pelo povo, né? Intercedeu pelo povo, porque Deus queria destruir aquele povo que trocou ele por um bezerro de ouro, né? Mas a primeira coisa que Deus fez é medir o grau de comprometimento de Moisés. Deus disse: vai, desce, porque o teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Está lá em Êxodo 32, 7. Deus está chamando Moisés para dentro do problema. Moisés ia precisar se comprometer. Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo obstinado com as chamas da sua ira. Há boas razões para acreditarmos que é assim que Deus estava claramente desafiando Moisés, né, a orar, e foi exatamente o que aconteceu. Moisés orou, né? Nós oramos diante de questões que ocorrem onde vemos o risco do pior acontecer àqueles que estão ao nosso redor, né? Moisés se preocupou com o povo. Nós também deveremos nos preocupar. Nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso com Deus, né? Se você se compromete com Deus, as suas orações seriam apenas relacionadas a questões pessoais? Né? Acho que não, né? Porque os valores do reino, né? O que aprendemos do valor do reino é porque as questões do próximo, né? Se preocupar com o próximo é uma forma de você ter um compromisso com os valores do reino. A oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos, né? O autor deixa como uma mensagem, né? Então, aqui mostra assim que o comprometimento da pessoa, né, faz com que ela viva os valores do reino no seu cotidiano, né? Então, aquilo que meu modo de agir, meu discurso, meu relacionamento com as pessoas reflete aquilo que Deus espera do meu comprometimento com Ele, né? E isso reflete em comprometimento com Ele, né? O autor fala aqui, né? Com relação à oração de Moisés com o Senhor, né, a favor do povo. E ele fala o seguinte: ou perdoa esse povo, ou apaga-me, né? Moisés pede não apenas para ser excluído, mas esquecido. E a resposta de Deus: risquei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Está em Êxodo 32, 33.
comparar as palavras de Moisés com as palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Né? Lucas 23, 24. Você alguma vez já intercedeu em favor daqueles que estão afastados do Senhor? Interceder pelos outros é lutar por uma causa que não é sua. Você está disposto? Nós só oramos de verdade por aquilo com o qual nos comprometemos. Isso é uma verdade. Então, o comprometimento acaba fazendo com que nossas orações, acabamos incluindo em nossas orações questões que estão além daquelas questões pessoais. E isso agrada a Deus. Um ponto aqui interessante. Nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Deus, através de várias lições que nós estudamos, nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Para nós aqui, como servos de Deus, servos do Senhor. Né? Então, aquelas orações que nós fazemos, né? Só eu, para mim, né? Coisas relacionadas à minha necessidade pessoal, não espelham, né? Muitas vezes, os propósitos de Deus. Né? Temos que nos preocupar com o próximo. Né? E se a palavra de Deus bate muito nessa tecla de amar o próximo, se preocupar com o próximo, é porque é a forma como ele nos ensina um meio da gente se aproximar do propósito de Deus em nossa vida, né? E isso gera naturalmente um comprometimento. Voltando para Moisés. Moisés intercede pelo povo e inicia pela história da salvação, né? O que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo e que simplesmente matar o povo no deserto seria jogar fora tudo o que havia sido feito até aquele dia, que não era pouca coisa. Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Moisés orou implorando com base naquilo que Deus havia feito. Implorou com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. A oração de Moisés aplacou a ira de Deus, né? Aí a gente pode ver também aqui, né, a postura de Moisés, né? E isso a gente traz o ensino para a gente, né? Da nossa dedicação, preocupação, né? Com o povo, que Moisés tinha com o povo, qual o nosso grau de preocupação com o nosso irmão, com aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso próximo, né? E para terminar, né, finalizando, há uma coisa que nós precisamos saber. Se nós pertencemos a Jesus, Ele intercede por nós, Jesus nos convida a nos unir a Ele e no compromisso com o povo de Deus. Então, através dos ensinamentos de Jesus, né, através da Bíblia, podemos entender, compreender que o comprometimento, né, está ligado à nossa atitude com o próximo, né, a nossa atitude com as coisas do reino, né, com os interesses do reino, né, e isso vai refletir em nossas orações, né, e o nosso comprometimento, por consequência. E é isso, irmãos. Espero que a lição tenha alcançado aí o entendimento dos irmãos. Obrigado.